Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Kenji. Hoje é dia 1 de junho de 2023 e eu gostaria de subir mais este vídeo falando um pouco mais a respeito de relações disfuncionais, tá? Como de costume, eu costumo sempre frisar essas duas coisas antes de iniciar o tema principal do vídeo. Eu procuro sempre não delongar muito para que os vídeos não fiquem muito grandes. Eu tento reduzir o máximo, o mínimo, deixar o mínimo possível o tamanho do vídeo. Normalmente eu acabo não passando dos 20 minutos, tá? Tô com bastante sono, então desculpa essa cara de sono que eu tô aqui. Eu falo diretamente da província de Aichi, Ken, aqui no Japão. Eu sempre costumo deixar especificado isso nos inícios dos meus vídeos, tá? Se você tem dificuldade de assistir os vídeos até o final, mas não quer perder a conclusão aí da tese, né? Seja por raiva do que eu falo, ou seja porque de fato você encontrou um ou outro ponto, um aspecto interessante no que eu tô dizendo, ou de repente você tem algo a acrescentar, né? Então você quer ver o vídeo até o final. Eu peço sempre que as pessoas cliquem nessa ferramenta do YouTube aqui no canto direito, tá? E você tem uma engrenagemzinha ali que você consegue acelerar o vídeo aí em 1.5, 1.75 vezes, até 2 vezes para acelerar a voz do interlocutor, encurtando o tamanho do vídeo aí até pela metade, tá? Outra coisa que eu costumo sempre postar aqui antes do início do tema principal do vídeo é sobre relativismos, tá? Se você tem alguma coisa a acrescentar nas abas de comentário aqui embaixo, se você tem uma objeção, um contraponto sobre o que eu tô falando nos meus vídeos, tá? Eu peço que primeiro você assista o vídeo falando a respeito de relativismos. É um vídeo curtinho, de 4, 5 minutos no máximo, que eu vou deixar nos comentários fixados aqui embaixo, tá? Desse vídeo aqui. Eu deixo em todos os meus vídeos esse vídeo sobre relativismos, tá? Mas assim, grosso modo, assim, resumidamente, nos meus vídeos eu falo sobre aspectos mais gerais, tá? Tanto dos relacionamentos, como dos homens, como das mulheres, das pessoas no geral, tá? Eu não me atento muito a especificidades de cada pessoa, psicológicos diferentes, tal. Eu falo mais de homens como um todo, mulheres como um todo, tá? Sou bem abrangente nesse sentido. Eu não trato de especificidades, especificações, exceções, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui. Quando eu falo que os homens são mais atraídos pela beleza da mulher do que demais aspectos, né, sociais. Quando eu falo algo do tipo, por exemplo, um exemplo muito bobo que eu tô dando aqui, tá? Quando eu falo algo assim, eu sei que existe um cara ou outro que olha em outros aspectos, dinheiro, personalidade, algum homem que possa porventura observar aspectos diferentes do que eu tô falando aqui, tá? Mas são exceções, tá? Eu não trabalho com exceções nos meus vídeos. É sobre isso que eu quero falar aí no vídeo sobre relativismos, tá? E sem mais delongas, eu queria já entrar no tema principal aqui, né? O tema hoje, na realidade, é 2 exemplos bobos aqui, tá? Vou falar sobre Cluster B novamente. O que é o Cluster B? Definição. Sempre dou essa definição para quem caiu de paraquedas aqui. Esse é o primeiro vídeo que você está assistindo a respeito disso, tá? O Cluster B é o grupo B de diagnósticos psiquiátricos do DSM-5, tá? Que é o manual psiquiátrico aí que define quais são as características de certos transtornos, tá? O que o DSM-5 fala a respeito do grupo B de transtornos psiquiátricos, né? O grupo B é composto por histriônicos, narcisistas, sociopatas e borderline, o que chama de borderline, né? São perfis psicológicos, perfis de pessoas, tá? Com comportamento instável dentro dos relacionamentos. Para resumir, muito bem resumido assim, grosso modo, total assim, eles tendem a causar certos transtornos em relacionamentos, tá? Por uma série de questões, tá? Autoimagem fragilizada,
distorção da autoimagem, né? Seria também agressividade, impulsividade, vícios comportamentais como triangulação, promiscuidade exacerbada. E o principal, o core, o núcleo deles, tá? É a falta ou ausência completa de empatia. Falta ou ausência, tá? As pessoas têm um pouquinho de empatia, têm bastante empatia, eles têm muitíssimo pouco. Muito pouco empatia. E aí, sobre empatia, eu queria falar sobre empatia dentro desse canal aqui, desse vídeo especificamente, tá? Eu vou dar 2 exemplos que eu tava conversando a respeito disso, tá? E eu coletei 2 histórias que são bem interessantes a respeito. Um de um homem com o que parece ser um transtorno sociopático aí, né? Um distúrbio, os psicanalistas costumam dar o nome de personalidade antissocial, tá? Não é aquele antissocial de gente que gosta de ficar no quarto ouvindo música dark e não gosta de ver pessoas, tá? Não gosta de sair de casa, não é esse antissocial não, tá? Transtorno de personalidade antissocial é aquela pessoa que tem um comportamento instável perante a sociedade, perante o geral, as pessoas no geral, assim, tá? Instabilidade completa no trato com o ser humano. Não aquela pessoa que não gosta de movimento, que não gosta de multidão. Isso aí é outra coisa, tá? Um é de um rapaz com o que aparenta ser traços, pelo menos o traço, tá? Se não um diagnóstico clínico, pelo menos o traço ele tem de sociopatia ou narcisismo. E uma moça com que parece, também não sei ao certo, não tem o diagnóstico clínico, mas transtorno de personalidade borderline no mínimo, ou transtorno de personalidade narcisista, ou os dois, tá? Porque é muito comum também você encontrar a pessoa transitando entre uma faixa e outra, do que na realidade parece ser mais um espectro do que tipos diferentes de transtorno, tá? Então assim, a pessoa que é narcisista vai ter comportamentos borderline muitas vezes, ou a pessoa que é borderline, comportamentos histriônicos, um comportamento sociopático, e eles intercambiam muito dentro desse espectro. O que eu acho que é um espectro também, assim como o Dr. Kurt Mendonça diz, ele também concorda com o que parece ser um espectro, tá? Não são necessariamente transtornos diferentes uns do outro, é um espectro que a pessoa oscila entre uma coisa e outra, é uma faixa cinza ali entre algo que não é preto nem branco, tá? Então assim, o rapaz é o seguinte, o rapaz estava dentro de um relacionamento monogâmico, olha que loucura, tá? Eu quero que vocês vejam o nível da insanidade que é você estar num relacionamento com uma pessoa que tem esse perfil, tá? O rapaz, ele estava num relacionamento monogâmico de longo prazo com a moça, tá? E um belo dia ele resolve dizer, olha, você conversa com quem você quiser e eu converso com quem eu quiser, mas a gente não vai pra cama com outra pessoa que não seja nós, entendeu? Então a gente tá fechado aqui num relacionamento sexual, porém nós não estamos fechados, assim, pra conhecer novas pessoas. Se porventura a gente gostar de alguém, a gente pode conversar e de repente ficar até amigos, né, de outras pessoas. Olha, gente, eu não vou dar juízo de valores aqui, o que é a minha opinião, o que eu acho certo, o que eu acho errado, tá? Se isso fere valores bíblicos judaico-cristãos, tá? Eu não quero me atentar a esse detalhe. Tô falando que foi o jogo combinado nesse casal aí, nesse sentido, tá? Não tô julgando, dizendo se é certo ou se é errado. O que eu tô falando é que o jogo combinado entre eles foi esse aí. A moça, teoricamente, parecia que já tava gostando do rapaz, já tava apaixonada e já tava assim envolvendo ao ponto de não ter muitos olhos para outro rapaz, não. Ela tava gostando desse cara aí, ali ficou, entendeu? Ela não ficou de conversar com outra pessoa, não ficou de conversa com o ex. Ela basicamente focou nele, assim, tipo, tô gostando de você, não quero conversar com outra pessoa, não tô afim não. Tal, ficou com ele só. E eu, o rapaz, né, como toda pessoa cluster B, borderline, histriônico, sociopata, narcisista, eles não se contentam com uma pessoa só, tá? Eles precisam e necessitam da validação, não só de validação sexual, tá? Eles precisam de validação social, aquela pessoa que precisa de, coitadinho de você sofreu tanto, ou aquela pessoa que precisa de, nossa, como você é gato, como você é gata, como você é linda, como você é lindo, tá? O histriônico principalmente tem muito esse perfil de querer ser desejado sexualmente pelas pessoas ao redor, tá? Não só pelo cônjuge dele ou dela, mas geral, eles não sobrevivem
se não sentir que tá todo mundo olhando e falando, nossa, que gostosa, que gato, né? Eles precisam dessa validação social, tá? Que mais? Então, assim, o cara não tava investido no relacionamento com uma moça, tá? O jogo combinado tava aberto ali pra amizade, pra conversar com outras pessoas, mas não a parte sexual. Só que aí a moça falou, olha, eu tô investido em você, pro cara, tá? E por enquanto eu tô levando a coisa como você definiu as regras aí. Eu não tô conversando com ninguém, diga-se de passagem. A moça chegou pra ele e falou. E assim, tudo bem, eu te entendo que você quer seguir essa modalidade aí de relacionamento, mas assim, eu não gosto disso aqui. Eu quero uma coisa mais estável. Você conversando com outras moças, eu vou deixar até pegar. Quando eu pegar, acabou o relacionamento pra nós, entendeu? Ou você entra de vez pra conversar só comigo, pra se desvincular de ficar dando ideia em outras moças e pra manter um relacionamento tipo namoro tradicional das antigas mesmo, comum, normal, de boas, entendeu? E o que aconteceu foi que o cara falou, tá bom, eu vou continuar com essa coisa de você conversa com quem você quiser e eu converso com quem eu quero. E a gente tá só entre nós dois. Só que daí o cara, o que o cara fez? Continuou conversando com a multidão de mulheres, tá? E eventualmente ele acabou se estreitando um relacionamento com uma outra moça, nesse sentido de conversar, de querer levar a pessoa pra cama. E ele virou pra moça, o cara que eu digo que tem transtornos de personalidade aí e tal, muito provável, eu não sou psicanalista, tá, pra dar diagnóstico, mas parece que no mínimo tem um traço. Sobre traço a gente pode falar, tá, gente? Traço narcísico, traço sociopático, tá? O rapaz chegou na moça, falou que tava conversando com uma outra moça e que queria fazer um test drive com ela, tá? Eu brinquei, eu tô brincando aqui, test drive. O cara queria coisar, né? Queria fazer as coisas lá com a outra moça. Falou assim, ó, mas assim, se ela não for gostosa, se não for da hora, né? Aí eu volto pra você, tá? E a gente fica felizes para sempre depois, tá bom? De boas, assim. Falou assim pra mulher, tipo assim, eu vou ali comer uma outra moça, tá? E aí depois, se a moça não for tão boa, assim, se eu enjoar dela, aí eu volto pra você e a gente fica só nós dois, pode ser? Aí tipo assim, a menina, né, que escutou isso, né, ela olhou assim, tipo, você tem problema na cabeça, assim, tipo, qual que é o seu problema? Você tem alguma coisa errada com a sua cabeça? Tipo assim, entende? E aí o rapaz ficou, tipo, indignadíssimo, né, o rapaz que eu digo que tem esse traço narcísico, traço sociopático, ele não compreendeu o motivo pelo qual ele estava, segundo a concepção dele, tão histérica com o tema. Mas por que você não está me deixando fazendo test drive na menina e depois eu volto e sou todo seu? Tipo assim, porque depois eu explico por quê, tá, gente? Eu vou partir pro segundo exemplo aqui, que é um exemplo feminino, tá? Uma moça, essa moça assim, essa moça que parece ter traços borderline, ou traços narcísicos com borderline e tal, transita aí entre uma faixa e outra do espectro, né? Ela parece que ela estava casada com um rapaz e tudo mais, casou na igreja, tudo bonitinho, igreja evangélica e tudo mais. E assim, ela parece que ela tinha essa necessidade de ter a atenção masculina, não transar com os caras, mas assim, ela precisava desses elogios, dessa atenção dos homens, tal, sempre usando muita maquiagem, sempre muito comunicativa, muito alegrezinha, muito fofinha com tudo quanto é cara que aparece, sempre postando em rede social, interagindo com a rapaziada, porque precisa dos likes, né? Precisava muito desse carinho, dessa atenção que todos os homens podiam dar e tal. O que é bem esse perfil histriônico, né? Borderline e narcísico, tá? Não bastava a atenção do marido em questão, tá? Essa moça com traços border, traço histriônico, traço narcísico, né? Cluster B no geral. Ela precisava dessa validação dos outros homens fora do relacionamento. Ao que parece, ela não chegou a vias de fato, tá? Eu quero dizer assim, a traição mesmo, sexual, mas ela vivia desses flertes, tá? Um rapaz bastante extremo, um cara extremamente sério nesse sentido. Nunca parece, pelo que eu entendi, não ficou de conversa, nunca teve essa coisa de ficar de conversa com amigas, de saidinha com os amigos. Era um cara extremamente correto, assim.
muito de igreja, o rapaz também. E a moça sempre nessa, se estrubicando dentro da rede social, Facebook, obtendo validação de geral. E chegou um ponto do relacionamento entre eles que o cara, boa pinta assim, o cara tipo não era um cara feio, né? Então ele poderia ter esse joguinho com muitas mulheres, mas ele optava por ter uma vida decente, correta ao lado da moça com quem ele casou, tá? E a moça sempre com essa putaria na rede social, tá? O cara chegou uma hora que ele bateu, tipo assim, enjoou da situação e começou a perder um pouco o carinho, né? O relacionamento perdeu bastante assim o viço, tá? O cara começou a ficar frio, tipo, começou a cagar pro relacionamento, começou a cagar pra moça. E ela sempre chegava no cara e falava assim: você não é mais romântico comigo. Você não é mais romântico comigo. Você é mais frio agora, você tá muito frio. Os outros homens são mais carinhosos que você. Você é uma pessoa fria comigo. Ela reclamava muito assim no relacionamento que o cara tava ficando frio com ela. Mas aí conecta os pontos e pensa assim: que cara que vai ser? Tipo assim, a moça foi pega conversando com um cara na rede social. Aí o exemplo que eu vou dar é mais ou menos o seguinte, ó. A moça adicionou 21 homens na rede social. O cara pegou a putaria dos homens na rede social da menina. Aí ele falou: ó, já que você quer tanto aí tal, essa atenção dos rapazes aí na rede social, né? Você adicionou 21 homens, então fica 21 dias aí pra você trocar ideia com todos. E catou, sumiu, bloqueou a menina e se distanciou dela e deixou ela à vontade pra curtir e tal, os 21 dias dela lá com a rapaziada. Aí ela percebeu que tava perdendo o rapaz e chegou na porta da casa do cara e falou assim: olha, desculpa, eu já apaguei os 21 caras, eu já apaguei. Seja romântico comigo, vamos voltar tudo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Aí o cara, tipo assim, mano, você tem problema? A questão toda, pelo que eu compreendo, é o seguinte: não é o fato de que ela apagou, não, agora que eu apaguei, vamos voltar a ser romantiquinhos, entendeu? Tipo assim, não, já cagou o negócio, entendeu? Já tá cagado o negócio. Você adicionou os 21 caras, aí depois você viu que não era bem o que você queria e apagou, mas tipo assim, você fez isso já, você já tá feito. E aí a reclamação sempre constante da moça, da narcisista, borderline, histriônica e tal, borderline, é que o cara não é mais romântico. Mas como é que o cara ia querer ser romântico com tanta cagada, do tipo, toda hora sempre um homem, sempre uma conversa com algum cara, entende? Onde é que eu tô querendo chegar com essas duas histórias? Tanto a do rapaz narcisista, tá? Quanto a da moça histriônica e borderline. A pessoa que é cluster B, que tem um desses 4 transtornos, que navega entre entre esses espectros desses transtornos psiquiátricos, eles têm uma coisa que eu chamo, assim, eu pessoalmente chamo de sem noçãozice, tá? É um tipo de sem noçãozice, é como se eles não tivessem noção das coisas. Mas assim, é explicável pela psiquiatria, pela psicanálise, tá? Não é que eles não têm noção, tá? Eles têm uma certa noção, sim. Mas eles não se importam realmente, tá? O que interessa pra eles na prática, é que eles se deem bem, é que você sirva eles, tá? Eles querem ser servidos. Então como é que funciona? Eles têm muito pouco empatia. Ele não vai sentir sua dor de tipo assim, eu quero que você, essa mulher histriônica no caso, borderline, eu quero que você seja romântico comigo. Eu preciso disso e eu não interessa o que você tá sentindo, não interessa se você tá magoado, não interessa se eu adicionei 21 caras. O que interessa é que você está aqui para me servir, entendeu? E é isso que é a sua função. Então, assim, seja romântico comigo ou eu te troco por outros 21 homens. E aí eu apago, e quando eu apagar, num simples estalar de dedo, você tem que ser romântico comigo novamente, entendeu? Eles tratam os seres humanos como objetos, tá? É como esse rapaz que eu dei o exemplo aí, esse narcisista, sociopata aí. Eu vou ali fazer um test drive com a moça e se não gostar do sexo dela, eu volto pra você e seremos felizes para sempre. E você tem que, naturalmente, com a majestade que eu sou, ficar me esperando, porque eu sou um majestosamente majestoso, narcísico e majestoso. Entende? Então assim, eles não têm uma noção. Eles parecem que vivem em Nárnia, assim, eles vivem como é que é, num fantástico universo
miraculoso, místico, sei lá, entende? É isso, assim, é insano. Se você pensar, é insano. Mas quando você pergunta isso pra eles, eles acham perfeitamente normal, assim. Você vai conversar com esse cara, ele vai falar, não, normal, nós combinamos no nosso relacionamento, blá, 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 blá. Vai dar 1 milhão de perguntas. A moça, essa moça histriônica, borderline, narcisista, você vai falar com ela sobre essa história de por que ela adicionou tantos homens, por que ela precisava tanto dessa validação fora do relacionamento conjugal dela. Ela vai dizer que não, é ele que fazia isso, é o meu marido que é puto. Ela vai jogar a culpa no cara, entendeu? E aí quando as pessoas escutam a conversa, ninguém sabe quem começou o quê. Ninguém sabe quem começou com o negócio de homem e de mulher no relacionamento. Na realidade ela sabe que foi ela, na realidade, começou. Mas ela não vai... É uma camuflagem social. Então assim, eles nunca assumem a culpa de nada. Nenhum cluster B, narcisista, borderline, sociopata, eles não assumem a culpa de nada, não assumem a responsabilidade de nada. É inútil você tentar fazer DR, discussão de relacionamento, diálogo com eles, tá? O que interessa pra eles é que eles não sentem a sua dor, eles sentem a sua dor, eles estão... Dane-se pra ela, entendeu? O que interessa é que você é um objeto de romantismos, ou um objeto de atenção sexual, ou um objeto de atenção financeira. Você é de alguma forma um fornecedor de suplementação, tá? Os psicanalistas chamam isso de suplemento. E assim, quando você tem esses diálogos com eles, parece algo insano, de fato, algo surreal. Do tipo, novamente eu vou explicar o que o cara faz. O cara, né? Esse exemplo real que eu tô dando, tá? O cara, ó, eu vou ali fazer um test drive com a moça, e se eu não gostar do sexo dela, eu volto pra você e seremos felizes para sempre. E você fica olhando com a cara de tacho, tipo, você tem problema de juízo mental? E ele não entende o porquê você tá tão questionosa com essa atitude dele, entende? Eles não entendem, porque eles enxergam a vida por uma ótica onde eles são o centro, né? O narcisista é isso, né? Ele enxerga-se assim mesmo como centro, porque eles não têm empatia, ele não sente o que você está sentindo, para ele não interessa muito, não sente, não importa muito. O borderline histriônico é muito parecido. A moça do exemplo que eu dei é essa que está sempre com muita validação de muitos homens, querendo receber muitos elogios, mas chega em casa e quer o namoradinho, quer o maridinho romântico, entregando flores, levando para jantares, porque é assim que tem que ser na mente dela. Não importa com quantos homens eu conversei, não importa se eu me esfreguei em um homem, o que interessa é que você tem que ser romântico num estalar de dedos, entendeu? O cara olha e fala assim, mano, de onde você veio? Você surgiu da onde? Assim, que planeta você tá? A pessoa fica olhando pra sua cara do tipo assim, mas naturalmente você tem que ser romântico comigo. Por que você está dando um chiliquezinho só porque eu adicionei 148 mil homens para me validar na rede social? Entende? Eles não entendem, porque ele não parte de uma ótica onde você e eles são iguais. São seres humanos que têm dor, que sentem as coisas, que se magoam. Eles partem de uma ótica onde eles são o centro, não sei o que você sente, onde você tá, o que você precisa, e você só forneça pra mim o que eu quero, entendeu? Eles pensam assim. Então assim, é isso que esse exemplo, esses dois exemplos, tanto feminino quanto masculino, que eu queria deixar nesse vídeo aqui, falando a respeito do grupo B de transtornos psiquiátricos, mais especificamente sobre esse mecanismo da empatia e como ele falha e como isso causa transtornos nos relacionamentos, tá? Então se você se identificou com isso, se você compreende isso que eu tô falando, porque parece familiar pra você, já ter vivido algum tipo de história, ou seja você homem ou mulher, com alguém que tinha um discurso parecido com isso que eu tô falando aqui, se você se identificou, saiba que muito provavelmente você tá trabalhando, você tá no trato com uma pessoa que tem traços do grupo B, e se não tem traço, pior, tá? É paciente diagnosticado aí com transtorno, tá? Do grupo B mesmo, e é um caso mais grave. E aí deixa o seu like aí se você se identificou, deixa um comentário, tá? E fica esse alerta aí, se a pessoa tem esse comportamento, tem esse tipo de atitude, muito provavelmente você tá lidando com alguém do grupo B e não há muito o que fazer a não ser o distanciamento completo, tá? Que é o que os psicanalistas chamam de contato zero, método pedra cinza, sei lá qual o nome que se dê. Uma boa noite a todos e eu agradeço quem chegou até o final do vídeo.